Vamos dar continuidade ao estudo da iniciação espírita de Allan Kardec. Nós estamos no capítulo que é o Espiritismo e o item é o terceiro diálogo com um sacerdote. Dando prosseguimento ao diálogo, o padre, ou sacerdote, fala para Allan Kardec: o Evangelho nos ensina que o anjo das trevas, o Satã, transforma-se em anjo de luz para seduzir os homens. E Allan Kardec reporta ao padre: senhor sacerdote, Satã, segundo o Espiritismo e a opinião de muitos filósofos cristãos, não é um ser real, é a personificação do mal, como outrora Saturno era a personificação do tempo. A Igreja toma ao pé da letra essa figura alegórica. É uma questão de opinião que não discutirei. Admitamos que Satã seja um ser real. A Igreja, à força de exagerar o seu poder para assustar, chega a um resultado exatamente contrário, ou seja, à destruição, não somente de todo o temor, mas também de toda a crença em sua personalidade, segundo o provérbio: quem muito deseja provar, nada prova. Ela representa Satã como eminentemente fino, hábil e astucioso. E na questão do espiritismo faz representar o papel de um tolo e um estúpido. Visto que a finalidade de Satã é alimentar o inferno com suas vítimas e tirar almas a Deus, compreende-se que ele se dirija àqueles que estão no bem para induzi-los ao mal, e que por isso se transforme, segundo uma bela alegoria, em anjo de luz, ou seja, que ele se faça de hipócrita ao simular a virtude, mas que deixe escapar aqueles que já estão às suas garras é o que não se compreende. Aqueles que não creem em Deus, nem em sua própria alma, que desprezam a oração e estão mergulhados no vício, pertencem a ele tanto quanto é possível lhe pertencerem. Não há nada mais ou mais nada a fazer para mergulhá-los mais profundamente no lodaçal. Para incitá-los a retornarem a Deus, a orarem a Ele, a submeterem-se à sua vontade, encorajá-los a renunciarem ao mal, mostrando-lhes a felicidade dos eleitos e o triste destino que espera os maldosos, seria o ato de um simplório mais estúpido do que o de dar liberdade aos pássaros engaiolados com o pensamento de apanhá-los em seguida.
Há, portanto, na doutrina da comunicação exclusiva dos demônios, uma contradição que choca qualquer homem sensato. Eis porque não se convencerá jamais alguém de que os espíritos que levam a Deus aqueles que o renegavam, ao bem aqueles que faziam mal, que consolam os aflitos, dão força e coragem aos fracos, que pela sublimidade dos seus ensinamentos elevam a alma acima da vida material, sejam sequazes de Satã e que, por esse motivo, se deva proibir toda e qualquer relação com o mundo espiritual. E o padre retorna a arguir. Se a Igreja proíbe as comunicações com os espíritos dos mortos, é porque elas são contrárias à religião como sendo formalmente condenadas pelo Evangelho e por Moisés. Este último, ao pronunciar a pena de morte contra estas práticas, prova o quanto elas são repreensíveis aos olhos de Deus. E Allan Kardec retorna a explicar ao padre. Peço-lhe desculpas, mas essa proibição não se encontra em parte alguma no Evangelho. Está somente na lei mosaica. Trata-se, portanto, de saber se a Igreja coloca a lei mosaica acima da lei evangélica. Ou, dito de outra forma, se ela é mais judia do que cristã. É mesmo de se notar que de todas as religiões, a que menos faz oposição ao espiritismo é a religião israelita, e que ela não invocou contra as evocações à lei de Moisés, sobre o qual ou a qual se apoiam as seitas cristãs. Se as prescrições bíblicas são o código da fé cristã, por que impedisse a leitura da Bíblia? Que se diria se proibisse a um cidadão de estudar o código das leis do seu país? A proibição feita por Moisés tinha então a sua razão de ser, porque o legislador hebreu queria que seu povo rompesse com todos os costumes herdados dos egípcios. E aquele de que tratamos aqui era um motivo de abusos. Não se evocavam os mortos por respeito ou afeição, nem como um sentimento de piedade, mas como meio de adivinhação, objeto de um tráfico vergonhoso explorado pelo charlatanismo e pela superstição. Moisés teve então razão de proibi-lo. Se pronunciou contra esse abuso uma penalidade severa, é porque se faziam necessários meios rigorosos para governar aquele povo indisciplinado. Por isso a pena de morte era tão aplicada em sua legislação. Apoia-se erradamente na severidade do castigo os que querem provar o grau de culpabilidade da evocação dos mortos. Se a proibição de evocar os mortos vem do próprio Deus, como o afirma a Igreja, deve ter sido Deus
quem ditou a pena de morte contra os delinquentes. Portanto, a pena tem uma origem tão sagrada quanto a proibição. Por que não a conservaram? Moisés promulgou todas as leis em nome de Deus e por sua ordem. Se acreditamos que Deus é o seu autor, por que não são mais observadas? Se a lei de Moisés é para a igreja um artigo de fé sobre um ponto, por que não é sobre todos? Por que recorrer a ela naquilo de que necessita e repudiá-la no que não convém? Por que não se seguem todas as prescrições, a circuncisão, entre outras, que Jesus sofreu e não aboliu? Havia na lei mosaica duas partes. A primeira, a lei de Deus, resumida nas tábuas do Sinai. Essa lei permaneceu porque é divina. E o Cristo não fez outra coisa senão desenvolvê-la. Segunda, a lei civil ou disciplinar apropriada aos costumes da época e o que Cristo aboliu. Hoje em dia, as circunstâncias não são mais as mesmas e a proibição de Moisés já não tem motivos. Aliás, se a igreja proíbe que se chame os espíritos, pode ela impedi-los de aparecer sem que sejam chamados? Não se vê todos os dias pessoas que jamais se ocuparam do espiritismo, como se viam muitas, antes que ele fosse conhecido, terem manifestações de todos os gêneros? Outra contradição. Se Moisés proibiu que se invocassem os espíritos dos mortos, é porque podem esses espíritos manifestar-se. Ou de outra forma, essa proibição seria inútil. Se podiam manifestar-se em sua época, podem-no ainda hoje. Se não são espíritos dos mortos, então não são apenas demônios. É preciso ser lógico antes de tudo. Repito, é preciso ser lógico antes de tudo. E o padre volta a retrucar. A igreja não nega que bons espíritos possam comunicar-se, pois reconhece que os santos deram comunicações. Porém, ela não pode considerar como boas aquelas que vêm contradizer seus princípios imutáveis. Os espíritos ensinam as penas e as recompensas futuras, mas não o ensinam como ela. Só a igreja pode julgar seus ensinamentos e distinguir os bons dos maus. E Allan Kardec volta a explicar ao sacerdote. Eis a grande questão. Galileu foi acusado de heresia e de ser inspirado pelo demônio porque vinha revelar uma lei da natureza, provando o erro de um credo que se olhava como inatacável. Seriam considerados como bons os espíritos que viesse opor apenas ao que a igreja condena. Se eles não tivessem proclamado a liberdade de consciência e condenado certos abusos, teriam sido bem acolhidos e não seriam qualificados de demônios. Essa é também a razão pela qual todas as religiões, os muçulmanos tanto quanto os católicos,
acreditando-se na posse exclusiva da verdade absoluta, olham como obra do diabo qualquer doutrina que não esteja inteiramente de acordo com seu ponto de vista. Ora, os espíritos não vêm para derrubar a religião, mas da mesma maneira que Galileu para revelar novas leis da natureza. Se alguns pontos de fé sofrem com isso, é porque, da mesma forma que a crença no movimento do Sol estão em contradição com essas leis. A questão é saber se um artigo de fé pode anular uma lei na natureza, que é obra de Deus. E se reconhecida essa lei, não será mais sensato interpretar o dogma no sentido da lei, em lugar de atribuir esta ao demônio. E volta o padre, o sacerdote, a falar. Passemos por sobre a questão dos demônios. Sei que ela é diversamente interpretada pelos teólogos. Porém, o sistema da reencarnação parece-me mais difícil de conciliar com os dogmas, pois não é outra coisa senão a metempsicose de Pitágoras renovada. E Allan Kardec vai explicar sobre esse assunto. Não é este o momento de discutir uma questão que exigiria longo desenvolvimento. Encontrá-la tratada em O Livro dos Espíritos e na moral de O Evangelho segundo o Espiritismo. Direi apenas algumas palavras. A metempsicose dos antigos consistia na transmigração da alma do homem para os animais, o que implicava em uma degradação. De resto, essa doutrina não era o que se crê vulgarmente. A transmigração para os animais não era em absoluto considerada como uma condição inerente à natureza da alma humana, porém como um castigo temporário. Era assim que as almas dos homicidas passavam aos corpos dos animais ferozes, para então receberem sua punição. As dos depravados para os corpos dos porcos e do javali. As dos inconstantes e levianos para os pássaros. As dos preguiçosos e ignorantes para os animais aquáticos. Depois de alguns milhares de anos, mais ou menos segundo a sua culpabilidade, dessa espécie de prisão, a alma voltava à humanidade. A encarnação animal não era, portanto, uma condição absoluta e aliviava-se, como se vê, a reencarnação humana. E a prova disso é que a punição dos homens tímidos consistia em passarem para os corpos de mulheres expostas ao desprezo e às injúrias. Era antes uma espécie de espantalho para os simples do que um artigo de fé para os filósofos. Do mesmo modo que dizemos às crianças: se vocês forem maldosos, o lobo os comerá. Os antigos diziam aos criminosos: vocês se tornarão lobos. Hoje, disse-lhe, o diabo os pegará e os levará para o inferno. A pluralidade das existências, segundo o Espiritismo, difere essencialmente da metempsicose, pelo fato de não admitir a encarnação da alma
nos animais, mesmo como punição. Os espíritos ensinam que a alma não retrograda, porém que progride sem cessar. Suas diferentes existências corporais cumprem-se na humanidade. Cada existência é para ela um passo à frente no caminho do progresso intelectual e moral, o que é bem diferente. Não podendo adquirir um desenvolvimento completo em uma só existência, frequentemente abreviada pelas causas acidentais, Deus lhe permite continuar em uma nova existência a tarefa que não pôde concluir, ou recomeçar a que fez mal. A expiação na vida corporal consiste nas tribulações que nelas se suportam. Quanto à questão de saber se a pluralidade das existências é ou não contrária a certos dogmas da Igreja, limitar-me-ei a dizer que, de duas, uma, ou a reencarnação existe ou não existe. Se existe, é porque está nas leis da natureza. E para provar que ela não existe, seria preciso provar que é contrária não aos dogmas, mas a essas leis, e que poderia haver uma outra que explicasse mais clara e logicamente as questões que só ela pode resolver. De resto, é fácil demonstrar que certos dogmas nela encontram uma sanção racional que os farem serem aceitos por aqueles que os reprovavam por não os compreenderem. Não se trata, portanto, de destruir, mas de interpretar. E é o que acontecerá no futuro pela força dos acontecimentos. Os que não quiserem aceitar serão perfeitamente livres, como são hoje, de crer que é o Sol que gira em torno da Terra ou a Terra em torno do Sol. Quer dizer, a ideia da pluralidade das existências se vulgariza com espantosa rapidez, em razão de sua extrema lógica e de sua conformidade com a justiça de Deus. Quando for reconhecida como verdade natural por todo mundo, o que fará a Igreja? Em resumo, a reencarnação não é, em absoluto, um sistema imaginado para as necessidades de uma causa, nem uma opinião pessoal. É ou não é um fato. Se está demonstrado que certas coisas que existem são materialmente impossíveis, sem a reencarnação, é necessário admitir que elas são produzidas pela reencarnação. Portanto, se ela é encontrada na natureza, não poderá ser anulada por uma opinião contrária. E o padre pergunta a Allan Kardec: aqueles que não creem nos espíritos nem em suas manifestações serão, no dizer destes, menos favorecidos na vida futura? E Allan Kardec responde: se essa crença fosse indispensável à salvação dos homens, o que seria daqueles que, desde que o mundo existe, não tiveram condições de segui-la, e daqueles que, por muito tempo, ainda morrerão sem a terem conhecido? Pode Deus fechar-lhes as portas do futuro? Não.
Os espíritos que nos instruem são mais lógicos do que pensa. Eles nos dizem: Deus é soberanamente justo e bom, e não faz depender a sorte futura do homem de condições independentes da vontade deste. Não dizem: fora do Espiritismo não há salvação, mas fala como o Cristo: fora da caridade não há salvação. E o padre continua: permita-me então dizer-lhe que se os espíritos não ensinam senão os mesmos princípios da moral que encontramos no Evangelho, não vejo que espécie de utilidade possa ter o Espiritismo, pois podíamos conseguir nossa salvação antes dele e podemos agora tê-la sem ele. Não seria a mesma coisa se os espíritos viessem ensinar algumas grandes verdades novas, alguns desses princípios que modificam a face do mundo, como fez Cristo. Pelo menos, ele era só. Sua doutrina era única, ao passo que os espíritos são milhares e se contradizem. Uns dizem que é branco, outros dizem que é preto. Donde se conclui que desde o começo seus partidários formavam já diversas seitas. Não seria melhor deixarmos os espíritos tranquilos e nos atermos àquilo que possuímos? E Allan Kardec vai dar uma aula para o padre, para o sacerdote. O senhor está errado, a não se afastar do seu ponto de vista, tomando a igreja como o único critério dos conhecimentos humanos. Se o Cristo disse a verdade, o Espiritismo não poderia dizer outra coisa. E em lugar de lhe atirarem pedras, deveriam acolhê-lo como um forte auxiliar que vem confirmar por todas as vozes do além-túmulo as verdades fundamentais da religião, constantemente combatidas pela incredulidade. Que o materialismo combata. Compreende-se, porém, que a igreja se ligue a ele contra o espiritismo. É menos concebível. O que é, da mesma forma, inconsequente é que ela qualifique de demoníaco um ensinamento que se apoia sobre a mesma autoridade e que proclama a missão divina do fundador do cristianismo. Mas será que o Cristo disse tudo? Podia ele revelar tudo? Não, pois ele próprio disse: teria ainda muitas coisas a vos dizer, mas vós não compreendereis. Eis porque vos falo por parábolas. O Espiritismo vem hoje que o homem está amadurecido, completar e explicar o que o Cristo propositalmente apenas mencionou ou disse apenas de forma alegórica. O senhor dirá, sem dúvida, que a unidade dessa explicação pertenceria à igreja. Mas a qual delas? A igreja romana? A grega? Ou a protestante? Visto que não estão de acordo umas com as outras, cada qual teria explicado à sua maneira e reivindicado esse privilégio. Qual delas teria aliado todos os cultos dissidentes? Deus, que é sábio, prevendo que os homens nela misturariam suas paixões e seus preconceitos,
não quis confiar-lhes a unidade dessa nova revelação. Encarregou dessa missão os espíritos, seus mensageiros, que a proclamam por todos os pontos do globo terrestre, fora de qualquer culto em particular, a fim de que ela possa ser aplicada a todos e nenhum a desvie em seu próprio proveito. Por outro lado, os diversos cultos cristãos não se afastaram em nada do caminho traçado pelo Cristo? Seus preceitos de moral são escrupulosamente observados? Não se alteraram suas palavras para delas fazer um apoio à ambição e às paixões humanas, quando estas são a sua condenação? Ora, o Espiritismo, pela voz dos Espíritos enviados de Deus, vem chamar à estrita observação de seus preceitos aqueles que dele se afastaram. Não seria por este último motivo, principalmente, que o tem qualificado de obra satânica? É sem cessar que o Senhor dá o nome de seitas a algumas divergências no tocante aos fenômenos espíritas. Não é de admirar que no começo de uma ciência, quando para muito as observações são ainda incompletas, surjam teorias contraditórias. Porém, essas teorias repousam sobre questões de detalhe e não sobre o princípio fundamental. Elas podem constituir escolas que explicam certos fatos à sua maneira, mas que não são seitas, como não são os diferentes sistemas que dividem nossos sábios com relação às ciências exatas, como a medicina, a física, a química, etc. Risque, portanto, o nome seita, que é completamente impróprio ao caso de que tratamos. Aliás, desde sua origem, o próprio cristianismo não deu nascimento a uma multidão de seitas? Porque a palavra do Cristo não foi bastante poderosa para impor silêncio a todas as controvérsias? Por quê? Porque é ela susceptível de interpretações que dividem ainda hoje os cristãos em diferentes igrejas, todas com a pretensão de possuir a verdade necessária à salvação, detestando-se cordialmente e anatematizando-se em nome do seu mestre divino, que só pregou o amor e a caridade. A fraqueza do homem dirá que seja. Então, por que deseja o Senhor que o Espiritismo transforme a humanidade como por encanto? Chego agora à questão da utilidade. O Senhor diz que o Espiritismo nada nos ensina de novo. Isso é um erro. Ele ensina muito àqueles que não se detêm à superfície. Tivesse ele apenas substituído a máxima, fora da igreja não há salvação, que divide os homens, por trocar por fora da caridade não há salvação, que os reúne. E quando a gente diz fora da igreja não há salvação, desune. Quando se fala fora da caridade não há salvação, reúne. E teria marcado uma nova era na humanidade. O Senhor diz também que poderíamos passar sem ele, sem o Espiritismo. De acordo.
da mesma maneira que podemos passar sem uma quantidade de descobertas científicas. Os homens passavam muito bem antes da descoberta de todos os novos planetas, antes que se calculassem os eclipses, antes que se conhecesse um mundo microscópico e sem outras coisas mais. Então, o camponês, para viver e fazer crescer seu trigo, não tem necessidade de saber o que é um cometa. E, no entanto, ninguém nega que todas essas coisas aumentam o círculo das ideias e nos fazem penetrar mais profundamente nas leis da natureza. Ora, o mundo dos espíritos é uma dessas leis que o Espiritismo nos faz conhecer, pois nos ensina a influência que ele exerce sobre o mundo corporal. Suponhamos que a isso esteja limitada a sua utilidade. Não seria já muito a revelação dessa potência? Vejamos agora a sua influência moral. Admitamos que ele não ensina absolutamente nada de novo sobre esse aspecto. Qual é o maior inimigo da religião? O materialismo. Pois este em nada crê. Ora, o Espiritismo é a negação do materialismo, o qual não tem mais razão de ser. Não é mais pelo raciocínio, pela fé cega, que se diz ao materialismo que nem tudo acaba com seu corpo, e sim pelos fatos. Ele mostra, fala o tocar com os dedos e ver com os olhos. Aí está um pequeno serviço que o Espiritismo presta à humanidade, à religião. Mas não é tudo. A certeza da vida futura, o quadro vivo daqueles que nos precederam, mostra a necessidade do bem e as consequências inevitáveis do mal. Eis porque, sem ser em si mesmo uma religião, o Espiritismo está ligado essencialmente às ideias religiosas. Ele as desenvolve naqueles que não as possuem. Fortifica-se naqueles em que estão incertas. Então a religião não encontra, portanto, um apoio. Não para as pessoas de vistas estreitas que a veem toda na doutrina do fogo eterno, na letra mais do que no espírito, mas para aquelas que a veem segundo a grandeza e a majestade de Deus. Em suma, o Espiritismo amplia e eleva as ideias, combate os abusos engendrados pelo egoísmo, engendrados pela cupidez, pela ambição, mas que ousaria defendê-los e declarar-se seu campeão? Se ele não é indispensável à salvação, pelo menos facilita, firmando-se no caminho do bem. E qual é, aliás, o homem sensato que ousaria adiantar que a falta de ortodoxia é mais repreensível aos olhos de Deus do que o ateísmo e o materialismo? Apresento explicitamente as perguntas seguintes a todos que combatem o Espiritismo no tocante às consequências religiosas. Vamos passar esse tema para a próxima aula, que aí nós daremos fim a esse resumo.